Porra, mas na hora que eu vou gravar, até avião começa a passar aqui. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre um dos animaizinhos mais bacanas e simpáticos que nós temos aqui no nosso país, que é o jabuti. Vamos lá. Dentro do grupo dos répteis, temos um grupo extremamente interessante. Um grupo que é composto por animais bem antigos e que são muito facilmente identificáveis, os quelônios. Quando falamos de quelônios, nós estamos falando de tartarugas, cágados e jabutis. Se você quer saber a diferença entre eles, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo sobre o tracajá, que é um belo quelônio aqui da Amazônia, que eu começo falando a diferença entre esses grupos. E quando falamos em quelônios, um dos mais bonitinhos são os jabutis. Jabutis são quelônios que têm uma vida voltada para viver na terra, ou seja, curtem a terra. E uma forma fácil de ver isso é olhando suas patinhas, que parecem as patinhas de um elefante. Eles não são animais que têm membranas para poder usufruir de uma vida aquática como seus primos fazem. Eles também vão ter um casco bem redondinho, um casco muito mais arredondado. E temos aqui no Brasil basicamente duas espécies: o chamado jabuti piranga e o jabuti tinga. Esse daqui é o piranga. Por quê? Porque ele tem as maiores escamas das suas patinhas vermelhas. Esse cresce menos do que o tinga ou também jabuti amarelo. Esse daqui, o piranga, ele pode passar de 40 centímetros e pode chegar até mesmo a 8 quilos de peso. E ele ainda é menor do que o seu primo amarelado. Simon, mas que pegada é essa de associar um animal como esse à sobrevivência de uma pessoa perdida em um ambiente extremo ou inóspito, principalmente relacionado a florestas tropicais? Não é só o bem-te-vi, até o bem-te-vi está falando ali. Olha só, jabutis não gastam energia à toa, ou seja, répteis têm um gasto de energia muito menor do que mamíferos e aves. Porque parte da energia que nós consumimos, nós precisamos gastar na manutenção da nossa temperatura. Eles não fazem isso. Então, primeira dica de sobrevivência do senhor jabuti: não gaste energia à toa. Se você está perdido, se você está numa situação ruim, não fique andando igual uma barata tonta. Se você vai procurar alimento, não gaste mais energia procurando esse alimento do que a energia que esse alimento vai te fornecer. Então, primeira dica do senhor jabuti: não gaste energia. Quando você está numa privação de alimento, energia é algo extremamente vital. Inclusive, é muito comum esse carinha se fechar e ficar quietinho no canto dele quando ele percebe que aquele ambiente ali não é um ambiente muito favorável. Ele pode muito bem esperar um pouco as condições melhorarem. Segunda dica do senhor jabuti: jabutis são praticamente onívoros. Embora a maior parte da sua dieta seja composta por matéria vegetal, jabutis adoram comer carne, minhocas, carniça, fezes, ou seja, em uma situação de sobrevivência, não seja exigente quanto ao que você vai comer, até porque a fome nem vai deixar. Então, da mesma forma que o senhor jabuti, seja onívoro. Outra dica do senhor jabuti: mantenha-se tranquilo. O jabuti, ele fica tranquilo em qualquer situação, tá? Mantenha-se tranquilo. Quando você fica tranquilo, as ideias vão fluir de uma forma mais fácil. Só para também deixar claro, isso aqui é uma fêmea, é uma senhora jabuti.
os jabutis macho, eles vão ter esse plastrão, que é essa placa rígida, curvada para dentro. E isso permite principalmente que ele consiga encaixar na fêmea na hora da cópula, que inclusive gera um barulho muito assustador de pancada no meio da floresta, que se você não conhece, você realmente pode se assustar. Outra dica do senhor jabuti é: economize água. Não fique em locais quentes, não fique exposto ao sol. É muito comum eu ver aí alguns sobreviventes, algumas coisas de programa de sobrevivência, onde o cara gringo, brancão lá da gringa, fica andando no sol até ficar parecendo uma acerola. Esse animal aqui, apesar de depender do sol para poder aquecer o seu corpo, pode muito bem, quando a temperatura está muito alta, simplesmente ir para uma sombrinha e lá ficar. Então, cuidado com o sol e com a desidratação. Répteis conseguiram chegar onde eles chegaram e ocupar os ambientes que eles ocuparam justamente por causa do seu tegumento e de algumas características fisiológicas que não permite que eles percam água com tanta facilidade. Então, economize e valorize a sua água. Senhor jabuti tem mais uma dica? Cuidado, eles não têm dentes, mas eles têm uma espécie de uma serrilha queratinosa que machuca. Mas fala a dica aí. Isso, se abrigue. Se você está perdido, procure um abrigo para se proteger das intempéries. Eles fazem isso, entram em balseiros de vegetação e muitas vezes eles vão se abrigar de situações adversas. Ou no máximo eles vão se recolher ao abrigo natural, que é o seu casco. Só para deixar claro, esse animal ele vai ser solto, tá? Animal em cativeiro apenas com autorização e adquirido de criadouros, né, criadouros especializados. Não pegue animais silvestres para criar em casa. Meus gatos estão destruindo tudo. É muito comum, às vezes, chegar no lugar e você ter um animal como esse daqui num solo de cimento, onde ele pode destruir todo o seu plastrão, ou então em azulejo. É terrível, por quê? Porque em azulejo esse animal pesa. Em azulejo as patinhas ficam escorregando, ele fica fazendo força para manter essas patas juntas. E isso é terrível para esse animal. E o pior de tudo é você ver pessoas dando alface para esse animal comer. Alface não é aconselhável para jabutis. Ela tem muita água e geralmente ela dá diarreia nesses animais, eles podendo até morrer. Jabutis são muito resistentes. Talvez seja por isso que as dicas de sobrevivência do seu jabuti fazem tanto sucesso. Jabutis são resilientes. Por isso, muitas vezes, eles conseguem viver anos em uma situação terrível, porque se adaptam a ela. Mas em condições ideais, um jabuti ele pode passar de 100 anos. Então, última dica do senhor jabuti. Adapte-se, aprenda a se adaptar. Adaptar-se a situações difíceis, a viver fora da sua zona de conforto. Não estou falando que isso é o correto para o jabuti, tá? Mas por alguns períodos ele consegue fazer isso. E última dica de sobrevivência do seu jabuti. Se você estiver numa situação terrível, jabutis podem virar uma refeição. Claro, apenas em situações extremas e em risco iminente de morte, como a legislação aí ampara, beleza? Infelizmente as pessoas têm um hábito de comer esse animal por forma cultural, mesmo sendo pessoas que criam galinha e criam gado, e isso é simplesmente inadmissível, tá, gente? Então, sim, ele é um animal que salvou muita gente perdida na Amazônia, mas apenas em uma situação extrema. Eu nem tenho coragem de comer a dona jabuti aqui, né? Ela é tão bonitinha. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham achado aí divertido as dicas da dona jabuti e já vai para soltura, fica tranquila. E se você gostou, dá um like, ativa o sininho e até o próximo domingo, tá? Uma ótima semana para vocês, sejam sempre fortes e corajosos. Valeu!